Uma coisa que me preocupou bastante nessa hype do novo Evil Dead foi quando eles lançaram o pôster. O pôster foi uma das piores coisas que eu já vi, que eles meteram aquela mãe sorrindo, um sorriso macabro, com muita cara de desenho digital ali, e aquele sorriso que parece muito, literalmente qualquer filme de assombração genérico, tipo Sorria ou Verdade ou Consequência. Eu vi aquilo e falei, meu Deus, é um filme da Blumhouse. Felizmente, o filme não teve assombração sorridente nem efeito digital, então esse pôster foi um grande desserviço. Evil Dead Rise, ou como ficou aqui no Brasil, A Morte do Demônio, A Ascensão. É o novo filme da franquia Evil Dead, que foi lançado agora em 2023. Foi produzido pelo mesmo trio que está desde o começo na franquia, que é o Sam Raimi, o Rob Taupert e o Bruce Campbell, mas foi escrito e dirigido por Lee Cronin, um cineasta irlandês que foi escolhido a dedo pelo Raimi depois deles trabalharem juntos em uma série de antologia de terror. E o filme estrela Lily Sullivan e Alyssa Sutherland, duas atrizes australianas, essa última que é conhecida por ter feito Vikings. Evil Dead Rise é o quinto filme da franquia Evil Dead, que a gente tem o costume de falar aqui no canal, que é uma das únicas franquias que não tem nenhum filme ruim. A trilogia original foi lançada ali pelos anos 80 e 90, com todos os filmes dirigidos pelo Sam Raimi e clássicos do terror, comédia e da trecheira. Sempre falo que Evil Dead 2 é a bíblia do trash. O remake que lançou em 2013 até se leva um pouco mais a sério, mas ele pega bem o espírito da franquia de sangue, efeito prático e absurdo sobrenatural. E agora, 10 anos depois, a franquia volta com o que pode ser considerado um reboot, apesar dele não desconsiderar os outros filmes, não nega a existência deles. Pra mim, o que é mais notável desse é que ele é o primeiro filme do Evil Dead que traz algo muito novo pra franquia. Porque todos os outros são sobre a trama de pessoas na cabana na floresta com a galera sendo possuída pelos demônios, com exceção do Army of Darkness, que é muito surtado e se passa na Idade Média, e aquela foi uma conclusão muito boa para a história dele. Então a franquia agora tá meio que liberada para trilhar novos caminhos. E o novo caminho que ela fez foi dar uma copiada na trama de Demons 2 do Lamberto Bava. Vou mencionar muito Demons 2 aqui nesse vídeo, porque provavelmente na semana que vem eu devo lançar uma trashback de Demons 2, e acho que se eu falar bastante de Demons 2 aqui, ela flopa menos. Vamos lá, vamos acreditar nisso que vai dar certo. Mas essa pelo menos era a impressão que eu e outros fãs de terror tivemos quando saiu essa premissa do Evil Dead Rise de que ia ser uma galera presa num prédio com os demônios à solta. Que é praticamente a trama do Demons 2. E Demons é uma franquia que já é meio copiada de Evil Dead, então mesmo se fosse copiado mesmo, acho que é só justiça poética, né? Pode todo mundo dar a mão e fazer uma ciranda. Mas a real é que vendo o Evil Dead Rise eu senti a influência de muito filme e subgênero diferente. Tem um pouquinho do Demons 2 ali, mas não é uma cópia descarada, igual a galera tava achando que ia ser. Mas o mais importante é que o filme é muito divertido. Ele mantém todo o gore, o sangue, os elementos que são recorrentes na franquia pra gente se divertir e se deleitar. E no final da sessão a gente saiu com a mesma impressão que a gente sempre teve de que Evil Dead não tem filme ruim na franquia. Antes da gente falar mais do Evil Dead Ascensão, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram esse filme. Acho que esse vídeo vai estar saindo na quinta que ele estreia nos cinemas, então se você já assistiu, tu foi bem rápido. Bem rápido, é. Mas comentem aí o que vocês acharam do filme, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também, e acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, a atualizações do que a gente tá fazendo aqui no canal, e também pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui através de votações. E também você apoia a gente, né? Não sei se eu falei isso no começo ou não, mas se eu falei, fica aí de novo. Apoia a gente. É importante. Esse vídeo não vai ter muitos spoilers agressivos até a spoiler zone. Vai ter uma coisinha ou outra que a gente vai ter que falar da trama, né? Mas até eu nem sei o que pode ser considerado spoiler desse filme, porque apesar de chocante, não acho que ele tenha sido muito surpreendente. Não, eu acho que o grande spoiler desse filme é quem vai de base e quem não vai. E como vai de base também. Isso a gente vai falar tudo só na spoiler zone. É mais importante do que quem. Então, vamos à trama. Evil Dead Rise se passa em um prédio meio decrépito e abandonado, com poucas pessoas morando lá ainda. Uma dessas pessoas é a Ellie, que mora no 13º andar com seus 3 filhos. E aí a Beth, irmã da Ellie, vai visitar uma noite, e nessa noite um terremoto atinge a cidade. E Danny, o filho mais velho da Ellie, entra num buraco que foi aberto na garagem do prédio e encontra uma sala subterrânea com um cofre antigo. E coloca essas gravações pra tocar e elas despertam os demônios, que vão possuir a mãe dele.
O resto do filme, então, acompanha a Beth e os 3 sobrinhos tentando sobreviver aos ataques da mãe que tá possuída. E tentando achar uma saída desse prédio. Eu gostei de como essa trama é justificada ali. No começo, uma das filhas no apartamento fala sobre a história do lugar, como ele costumava ser um banco antes de ser um prédio, e aí o prédio foi construído em cima do banco. O que serve para estabelecer esse lugar abandonado que o terremoto abre uma passagem ali embaixo do prédio. E eu gosto muito dessa trama do cofre secreto que tá ali embaixo, intocado há 100 anos, desde os anos 20. E aí eles vão descobrindo toda essa história que aconteceu muito tempo atrás que o menino escuta na fita. Os padres que tentaram estudar e traduzir o Necronomicon, mas obviamente isso deu errado. Isso é muito bom e cria esses cenários macabros ali pro filme. O filme também usa isso para justificar ninguém conseguir sair do prédio e nem pedir ajuda. O terremoto fez a luz cair, o sinal de celular tá fraco, não é seguro usar os elevadores e as escadas caíram. Então eles realmente estão presos ali, é uma trama bem convincente. Igual Demons 2, que eles estão presos no prédio, mas aí é porque o prédio é super tecnológico e tranca todo mundo dentro. Então não é igual. Não é. É legal também que os personagens têm uma caracterização, apesar disso não ser o foco do filme. A mãe possuída é estabelecida como uma mãe solteira que ainda está processando o trauma do marido e pai das crianças ter deixado eles sozinhos. E as 2 irmãs têm um relacionamento um pouco problemático, já que a Beth trabalha na estrada e não tem muito tempo para a família, não se preocupa tanto com a irmã assim. Que na real eu achei meio escroto, porque o filme no começo parece estar querendo fazer a gente olhar torto pra Beth porque ela não atendeu as ligações da irmã e tal. Mas ao mesmo tempo, a irmã dela, a Ellie, é meio escrota, porque ela fica desmerecendo o trabalho da Beth o tempo todo. Fica espalhando pra todo mundo que ela é tiete, que ela tá indo nas turnê de banda lá de rolê. Mas o começo do filme mostra que ela, na verdade, tá meio que administrando essa turnê. E ela também tem um conhecimento técnico ali dos aparelhos de som que ela põe pra jogo mais tarde no filme pra ajudar lá com os bagulho de LP de padre amaldiçoado e tal. Então acaba que a habilidade dela, da profissão dela, é útil pra trama ainda. A Beth tem ainda o próprio dilema dela, porque ela descobre que ela vai ser mãe e acaba indo pra casa da irmã pra lidar com isso de alguma forma. E aí o filme, enquanto ela luta com os demônios, pode ser considerado também uma trajetória dela aceitando que vai ser mãe? Sei lá, essa é uma parte pra mim que não funcionou muito e que eu achei que foi um drama que não ficou tão explícito assim e que nem foi tão relevante pro desenvolvimento dela como personagem ali. A menina vira e fala, nossa, você vai ser uma boa mãe porque você sabe mentir bem. Ela fala, show, e sei lá, me pareceu mal colocado. Me pareceu eles tentando meter drama de A24 no filme. Eu achei a Beth a cara da Naomi Watts. É. E aí eu carinhosamente chamei ela de Naomi Zap. Falando nisso, a irmã, que é a mãe possuída de fato, a gente apelidou de Toni Collette com desconto, carinhosamente de Toni Jaqueta, com 2 T's, porque Colette tem 2 T's. E ela é uma personagem de boa no começo do filme, parece ser uma mãe legal ali com os filhos dela, mas a gente não vê muito disso também porque ela é a primeira a ser possuída, né? Inclusive, esse é um dos momentos mais não intencionalmente engraçados do filme, porque ela tá possuída e ela chega em casa toda torta, andando, aí vai pro fogão, pega a panela de qualquer jeito, começa a tacar o ovo inteiro dentro da frigideira, e a gente só ficou rindo, tipo, ih, cara, chegou loucaço em casa, maluco, a larica dos moleques aí. As filhas e filho dela, em questão de personalidade, acho que eles são qualquer adolescente, criança de família de filme de terror, mas eles têm umas pequenas caracterizações, umas coisinhas específicas ali no roteiro que deixam eles mais interessantes, que são coisas que são apresentadas no começo e voltam depois na trama. O filho mais velho, por exemplo, ataca de DJ. Isso é relevante porque ele usa o aparelho dele para escutar os vinil amaldiçoados dos padres. E a filha menor é apresentada cortando a cabeça de uma boneca com uma tesoura para fazer um artesanato dela lá, que é um cajado com a cabeça da boneca que afasta os espíritos. Não afasta efetivamente os espíritos, mas acaba que as duas coisas, a tesoura e o cajado, são usados depois no filme também pra lutar contra as criaturas. Então essas coisinhas são legais. Os Deadites, que são os demônios do universo Evil Dead, também estão muito bons. A maquiagem é menos exagerada que os Deadites tradicionais, então parece que eles acharam um meio termo entre o visual Evil Dead e filme genérico de assombração. Então o visual da Ellie Deadite não é tão original quanto o Ash Deadite em Evil Dead 2,
mas é um visual bem macabro que funciona bem pra esse filme. Quem acaba tendo um visual mais único e memorável é o Necronomicon mesmo, porque ele não tem aquele visual tradicional que tem o rosto. Eles refizeram o design e agora é uma coisa mais ambígua, tipo um emaranhado de textura, com o diferencial de que agora ele tem uns dentes na lateral que só abrem com sacrifício de sangue, o que foi um toque bem interessante. Apesar de ser igualzinho o livro monstro do Hagrid em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O que eu gostei do Necronomicon aqui é que eles aumentam um pouco mais a mitologia dele também. O padre lá na gravação diz que tem 3 livros, 3 unidades do Necronomicon. Então, esse filme ainda dá pra acontecer junto com os outros, considerando que essa unidade estava presa lá no cofre desde os anos 20. Uma é a que o Ash encontrou nos anos 80 e outra é o do filme de 2013, que eles tecnicamente estão na mesma continuidade também. Mas o curioso é que o livro aqui é meio inútil, porque a galera só olha umas figuras nele e depois ele é deixado de lado o resto do filme. O que acaba invocando os demônios, igual no primeiro filme, é o LP assombrado lá dos padres. Que, vamos ser sinceros, gente, é impossível não fazer uma analogia à Xuxa com o álbum ao contrário, né? Que ele colocou aquele bagulho pra tocar ao contrário, eu estava esperando Hilarie. Mas a utilidade que o livro tem no final do primeiro filme, que queimar o livro mata os Deadites, isso ninguém tentou nesse. E eu achei legal que o menino não consegue parar a fita de tocar. Os demônios aqui são uma coisa muito mais invencível, então ele tenta baixar o volume, tenta tirar a agulha, nada funciona. E o filme tem uma direção bem legal também. Ele faz as homenagens ao Sam Raimi, o filme começa com um plano foda, bem estilo Evil Dead mesmo, do ponto de vista voando na floresta, como se fosse o demônio indo atacar alguém. E aí corta pra mostrar que não era um demônio, na verdade era um drone sobrevoando ali, que um outro personagem tava voando. Que eu achei um jeito engraçadinho de começar o filme, acho que foi um humor bem debochado, estilo Evil Dead mesmo. Mas o tom do filme no geral foi uma coisa que eu achei meio confuso. Porque eu acho que ele tentou ser muita coisa ao mesmo tempo, essas influências diferentes, porque ele tem as partes bem Evil Dead, mas ao mesmo tempo ele também tenta ser um pouco um terror blockbuster estilo Invocaverso, tem seus elementos disso, e tem essas coisinhas meio terror conceitão A24. São poucas, mas tem ali. Essa parte estilo Invocaverso são as partes de assombração genérica que ele faz ali. E aí vai desde a assombração gritando com bocarra demoníaca, a gente sendo arremessada na parede pelo sobrenatural, os Deadites andando pela parede se contorcendo igual filme de exorcismo, e até uma cena que um Deadite canta uma música infantil, mas de uma forma bem macabra, sussurrando. Enfim, todos esses elementos que a gente já tá cansado de ver em terror blockbuster, e até a configuração da família, né, que mudou de um grupo de amigos para uma mãe solteira com 3 herê, que é bem coisa de filme clássico de assombração. Essa parte toda não colou muito pra mim porque eu fiquei meio na dúvida se o filme tava se levando a sério ou não. Porque ele tinha cenas cômicas claramente de propósito, estilo Evil Dead. As frases debochadas da irmã possuída, ou umas cenas muito toscas, bem Sam Raimi mesmo, que a mulher Deadite chega, põe a unha no vinil que tá rodando, abre a boca e ela serve como uma vitrola humana. Isso é tosco e engraçado de propósito. Cara, eu rachava com todas as cenas da mãe possuída. Mas toda essa parte da assombração clichê parece que eles fizeram na moral pra dar o susto no cinema, e eu só achei isso não intencionalmente engraçado, quase todas as vezes. Já os elementos de terror conceitão, acho que vem mais da questão familiar ali, do drama, de maternidade, que eles tentam colocar junto no roteiro. E tem um elemento que foi uma red flag enorme pra mim no começo do filme que eu falei, ah, não. Que é quando mostra a cabana na floresta lá da cena de introdução, e é uma cabana triangular, muito estilo Midsommar ou folk horror. E eu falei, ah, não, eles não vão tentar fazer isso, vão. Mas felizmente não tentaram. E tem muita coisa criativa na direção em questão de técnica também, muito plano diferente. Eles colocam um ponto de vista dentro da banheira com a água enchendo pra mostrar a galera preparando um banho ali. Tem muito ponto de vista do olho mágico da porta, o que às vezes é legal pra criar uma tensão. Nesse túmulo protegido, que é cheio de cruz e Jesus, é um visual bem foda. O resto da trama principal acaba se passando em 3 ambientes, que é o apartamento, o corredor e a garagem, o que funciona bastante, mas tem alguns momentos que fica só dentro do apartamento que pode ser que fique um pouco arrastado, mas é bem de boa, até porque o filme tem um ritmo muito rápido, tem muita coisa acontecendo, e ele só tem 90 minutos de duração, né, gente? Que olha, lindo! Acho que já foi o que dava pra falar sem entrar muito em spoiler aqui. E agora vamos entrar na spoiler zone pra falar mais do filme, o que ele traz de novo pra franquia, e como a gente disse, quem vai de base e como vai de base. Então vamos lá. You've just crossed over into the spoiler zone.
Uma coisa que eu achei curiosa é que, apesar dele mudar completamente de local e ambientação como um todo, o filme mais ou menos funciona como um remake do primeiro, porque ele bate em muitos elementos ali no roteiro. E alguns não são nem muito disfarçados. A galera tá reunida no lugar e do nada abre um porão secreto, o personagem desce e volta com o Necronomicon e a fita que causa a parada toda. E aí a primeira pessoa que sai de perto é atacada e possuída. Em uma cena que é visualmente parecida, porque a mãe aqui é atacada sendo amarrada com os cabos de aço do elevador, claramente remetendo ao ataque das árvores que acontece no primeiro filme, mas felizmente sem a parte do estupro. As armas clássicas do Evil Dead, a motosserra e a escopeta, elas estão presentes, mas são apresentadas de um jeito diferente. Tem o personagem do vizinho velho que trabalha como lenhador, o que é muito conveniente, porque ele tem uma escopeta em casa que ele pega para tentar matar os Deadites. Além de ter uma motosserra na caminhonete dele que as personagens pegam no final quando elas descem pra garagem. E aí a Beth, que é a protagonista, acaba usando, tal qual Ash, uma escopeta e uma motosserra. Inclusive, o Bruce Campbell tem uma ponta nesse filme que ele faz a voz do padre na gravação dos anos 20. Aí, então, ó, pra galera que tava reclamando que não tinha Bruce Campbell, toma essa trivia. Não tem Ash, mas tem Bruce Campbell. É, verdade. Mas aí depois na trama eles se trancam dentro do apartamento e a mãe fica do lado de fora, batendo na porta e tentando entrar, o que é um paralelo com a Cheryl no primeiro filme presa lá na porta do alçapão, falando com a galera. E enquanto isso, a filha dela, que se feriu anteriormente, é possuída porque a ferida começa a espalhar pelo corpo dela como se fosse uma infecção preta ali. E acontece a mesma coisa no filme original também com a namorada do Ash. Toda a trama da cabana, aliás, é referenciada na cena inicial desse filme, já que ele abre com um trio de jovens numa cabana no meio do nada, em que uma delas tá de cama, doente, mas a gente sabe que ela tá possuída, porque é Evil Dead, né? E aí, no final, o filme amarra essa trama, porque essa garota possuída, na verdade, morava nesse prédio, e ela foi possuída na manhã seguinte dos acontecimentos do filme. Então, apesar de não ser a trama principal do filme, é uma história que acontece. Tem várias outras referências espertinhas ali. No começo, os personagens vão buscar pizza, e aí o nome da pizzaria é Henrietta, que é a mulher da Deadite que aparece no filme 2. Ou nessa primeira cena na cabana, que a garota possuída começa a recitar o livro que a amiga dela tá lendo sem olhar pro livro, que é mais ou menos parecido com a cena das cartas no primeiro filme. A maioria dessas funciona, que são filmes da mesma franquia ali, são só detalhezinhos legais na trama. A única referência que me incomodou mesmo foi quando os Deadites começam a gritar todos ao mesmo tempo, falando Dead by Dawn, que é literalmente o subtítulo original do Evil Dead 2. E aí eu achei muito cafona, ficou me dando flashback da galerinha lá no Halloween Kills gritando Evil Dies Tonight! O filme também faz algumas poucas referências a outros filmes de terror. Tem os personagens dos vizinhos, que a gente nem mencionou, que vão chamar a irmã mais velha pra fazer uma maratona de filmes do Fred. E tem o final, quando o filme faz uma das cenas mais criativas, que as personagens estão presas no elevador e ele começa a encher de sangue. Que é uma cena muito boa, muito bizarra, mas que acaba do jeito óbvio quando você pensa em sangue e elevador. Que é a cena clássica do Iluminado, com o elevador caindo e aí abrindo a porta saindo uma onda de sangue. Mas é um plano muito bom e é uma cena muito bem feita. Porque, afinal de contas, o maior foco do filme são essas cenas com efeitos mirabolantes, com a maioria delas sendo feito em efeito prático e maquiagem mesmo. Logo no começo, a gente já vê um couro cabeludo sendo escalpelado e um cara sendo decapitado com uma cabeça bem trashzinha de animatrônico, que é bem maneira e muito bem feita ali no começo. E o resto do filme segue nessa onda, vários efeitos grotescos e não só de sangue. Tem efeitos de vômito, que são muito exagerados. Tem a garota que começa a sangrar preto por todos os orifícios do rosto dela. E é uma cena muito linda, cara. É muito bem feito. E tem todos os ferimentos que cumprem a função deles, que é fazer a gente passar nervoso no cinema. A garota engolindo vidro, a gente vê o vidro passando pela garganta dela. Ui! A tesoura enfiada no nariz, tem muita coisa bizarra. Eu não vi o trailer desse filme, eu só vi o que a galera tava falando no Twitter e o que todo mundo tava falando é nossa, cena do ralador de queijo, cena do ralador de queijo. Eu tava esperando quando isso fosse acontecer e eu nem achei a coisa mais grotesca do filme, porque o Deadite mete o ralador de queijo na perna da protagonista, mas eles filmaram essa porra num plano médio, filmaram de longe. O vidro na garganta eles meteram um plano de detalhe da parada salientando assim e voltando. Eu achei muito mais bizarro. Mas o conceito do ralador de queijo na barra da perna é um conceito bizarro. E como eu disse, o filme prepara bem todos esses elementos. É bem óbvio no começo o destaque que ele vai dar pra cada coisa que vai ser usada pra matar alguém depois.
O que nem é um ponto negativo, não. Eu acho que uma das coisas mais legais do filme é ficar lembrando de todos os elementos que não tinham sido usados ainda. Tem a máquina de tatuagem, tem a tesoura que tá debaixo do sofá. O mais descarado desses é o triturador de madeira, que é apresentado no começo, antes da gente saber que o vizinho é lenhador. Então eles estão passando pela garagem, é só, tem um triturador de madeira aqui, olha só que conveniente. Você sabe que alguém vai cair nessa merda no final, e quem cai é os Deadites. Mas eu gosto também que, apesar dos preparos óbvios, a trama tem umas sacadas bem boas. No começo, os vizinhos estabelecem que tem uma escada de incêndio que só é acessada a partir de um apartamento que está trancado. E aí você já imagina que ele vai ser o final óbvio do filme. Só que todo mundo que tenta acessar essa escada morre, e aí a protagonista simplesmente cata a criança que sobrou e vai pro elevador que tá estragado mesmo. Então a escada de incêndio é só uma pista falsa pro filme mesmo, que é bem legal. E eu gosto que o roteiro tem uma subversão boa em cima da mitologia do Evil Dead. Porque no primeiro filme, a gravação fala que o único jeito de matar as criaturas é desmembrando elas e enterrando. Nesse filme, por ele ter essa estrutura meio de remake, você imagina que quando a protagonista vai escutar o vinil do padre lá pra saber o que fazer, ele vai falar uma coisa parecida. Mas o que o padre Bruce Campbell fala é: galera, se vocês invocaram esses negócios, vocês estão lascados, não dá pra parar. O livro não dá pra destruir, e se desmembrar eles, não para eles também não. Que são as duas coisas que salvam eles no primeiro filme. Então fica meio tipo, ok, então eles realmente são invencíveis. Aí você pergunta, o que acontece se você desmembrar eles? E aí entra a maior adição na franquia Evil Dead que esse filme fez. Que é o Megazord de Deadite. Que ela com a escopeta começa a arrancar os membros da irmã possuída dela, de um jeito bem Evil Dead trecheira, canastrão mesmo. E aí a mãe sem membros pega os outros dois filhos que viraram Deadites e se juntam em uma coisa bem The Thing. Um body horror brabo lá, vira uma abominação cheia de membros, meio aracnídeo com 3 cabeças. Que, se for pra ser chato, foi apresentado nos quadrinhos do Evil Dead pronto. Antes, no Army of Darkness encontra Reanimator. Mas quem faz isso é o Reanimator e não os Deadites. E aí tem um confronto final na garagem do prédio, igual Demons 2, entre a protagonista e essa abominação bizarra, que são os efeitos muito legais. Cara, o monstro final é muito brabo, porque ele é uma mistura bem eficiente de efeito prático com digital, porque ao mesmo tempo que tem a estrutura do monstrinho ali, o animatrônico, tem a inserção digital das cabeças dos atores que estão falando ali, se movimentando. E eu achei legal que não mostra de cara. Não. Vai construindo, porque vai vindo uma criatura que você vê que não é uma forma humanoide ali. E aí até o momento que aparece, de fato, você fica, caraca, meu irmão. Achei muito brabo. Os malucos viraram Monte Rushmore. E falando em efeito prático misturado com efeito digital, tem também a cabeça da mãe quando ela tá sendo triturada, que é a última coisa que passa pelo triturador, é a cabeça dela. E aí a atriz de verdade falando ali, enquanto ela tá quase sendo trucidada, que também é muito maneiro, muito bem feito. Enfim, gente, esse foi o Evil Dead Rise, A Morte do Demônio, A Ascensão. É um filme bem decente, bem divertido. Talvez seja o Evil Dead mais fraco, mas isso é porque é uma franquia que só tem filme bom e clássico. Então, realmente, a competição é um pouco desonesta. Mas a categoria que a gente coloca ele no final é notável, na real, uma trecheira notável. Não tem como não ser uma trecheira notável. A Beth, irmã da Ellie, vai visitar... O nome meu também é Beth. Eu achei que você fosse falar Beth, mas o Beth é foda. O meu também é Beth. O meu também é Beth.